Estamos aqui no Comprofit e o nosso entrevistado de hoje é o Dr. Casale, advogado, que traz o assunto demissão por justa causa, que eu imagino ser interessante, principalmente para quem trabalha no varejo, com muitos funcionários, que podem ter estas situações necessárias. Então, este processo de demissão por justa causa tem que ser bem feito com conhecimento para o melhor proveito dessa ferramenta. Tudo bem, Dr. Casale? Tudo jóia. Que bom, que bom. Nossa primeira pergunta é: quais são as situações cabíveis de demissão por justa causa? Então, é um prazer estar aqui, poder falar alguma coisa sobre um assunto importante, que envolve aí muitos tabus, muitas questões controvertidas e muito medo dos empresários, que é justamente a demissão por justa causa. A demissão por justa causa realmente tem um impacto muito grande na empresa, muito medo do empresário, e as regras estão bem claras. As regras estão na CLT, que é as Consolidações das Leis do Trabalho, que é uma lei de 1943. Essa lei ela existe desde antes do término da Segunda Guerra Mundial, e pouca gente a utiliza de maneira adequada por alguns motivos que a gente vai tentar explicar aqui. Então, respondendo a sua pergunta, quais são os motivos, da demissão por justa causa? Eles estão expressamente elencados na lei, especificamente no artigo 482 da CLT, que fala quais são os motivos que ensejam a rescisão por justa causa. Então aí nós temos que analisar literalmente o que está escrito na lei, e se a conduta do empregado tiver tipificada nesse artigo da Consolidação das Leis do Trabalho, o empregador tem direito de demitir o seu funcionário por justa causa, que é uma penalidade gravíssima, é a penalidade mais grave. Por quê? Porque tira do empregado as verbas rescisórias, ou seja, tira dele todo aquele direito que ele acha que ele tem pelo rompimento do vínculo trabalhista, o que eu gostaria, antes de falar um pouquinho sobre esse artigo da Consolidação das Leis do Trabalho, queria falar sobre o contrato de trabalho, a relação empregatícia, que é uma relação bilateral, gera direitos e deveres para os dois lados. A gente vê muito na mídia todo mundo falar que o empregado tem direito à hora extra, o empregado tem direito adicional de insalubridade, o empregado tem direito adicional de periculosidade, o empregado tem direito à utilização dos EPIs, o empregado tem direito, o empregado tem direito, o empregado tem direito. Isso gera um custo imenso para o empresário, muitas vezes o custo do funcionário é 2 vezes o valor do salário mensal que ele paga, porque tem 13º, tem férias, tem adicional constitucional de 1/3. Quer dizer, os direitos dos empregados são imensos. Porém, muitas vezes a gente esquece de que o empregador também tem direitos, também tem direitos, direito de ter um serviço bem prestado, direito de ter respeito, direito de poder contar e exigir do seu colaborador aquela prestação que ele paga e paga caro. Então a justa causa vem como uma forma de evitar e diminuir o prejuízo, porque o que é muito comum, o que eu vejo reiteradamente nos 23 anos de efetivo exercício da advocacia, o empregador ficar com medo das consequências da justa causa, porque não sabe quais são as consequências da justa causa, ouve muita coisa que acaba acreditando, que não são verdadeiras, fica com medo de não conseguir provar, fica com medo de uma ação trabalhista,
fica com medo porque acha que a justiça do trabalho é uma justiça que vai favorecer o hipossuficiente, que é uma verdade, e acaba não se utilizando dessa ferramenta quando muitas vezes ele deveria. Então, o que acontece? Ele acaba tomando uma ação trabalhista, muitas vezes ele é condenado pelo dano moral ainda, o funcionário que lesou a empresa, né? E o empregador quedou-se inerte nas providências que ele deveria ter tomado, ele toma uma ação trabalhista, ele é condenado, ou seja, ele indeniza aquele funcionário desidioso e muitas vezes aquele funcionário que roubou a empresa. Então, o mau funcionário que ele atrapalhou, que ele causou prejuízo, né, por uma atitude do empregador, de medo talvez, de receio, talvez de excesso de cautela, ele acaba tendo que pagar e indenizar aquele funcionário que causou prejuízo. Isso é realmente um fato. Agora, entrando nos casos de justa causa, esse artigo que eu referi, o 482, né, ele fala onde cabe a justa causa. Ele começa com o ato de improbidade. O ato de improbidade é uma ação ou omissão do funcionário, né, de maneira desonesta, onde ele tem má fé. É aquele cara que atrapalha o negócio, aquele cara que frauda, que falsifica, que furta a empresa, né? Essas são falhas gravíssimas, muitas vezes comprováveis, muitas vezes não. Por isso que existem aí outras ferramentas, né, de outros profissionais que vão falar sobre o assunto, sobre como você constatar o ato de improbidade do seu funcionário dentro da empresa. Porém, muitas vezes esse fato é notório, acontece, todo mundo viu, né? Então tem que ser tomada atitude, né? Aí existe a questão da proporcionalidade, do bom senso. Eu não venho aqui para falar que o empresário tem que mandar todo mundo embora por justa causa, isso não é verdade, né? Existe aí a relação harmoniosa, deve sempre ser buscada, porém muitas vezes isso não acontece, e aqui existe a ferramenta que é eficaz para esses casos. Então, o primeiro é o ato de improbidade, depois a incontinência de conduta e o mau procedimento, duas coisas diferentes, né? A incontinência de conduta é aquela conduta faltosa, ofensiva, quando falta a questão do pudor, a incontinência de conduta, né? E o mau procedimento é uma conduta incorreta, errada, né? Que não é só um erro, mas sim a soma de pequenos erros, né? Que aquilo pode virar uma falta grave. Então a lei, ela fala que a punição, ela tem que ser dosada em razão da gravidade. Uma falta pequena, uma punição pequena; uma falta grave, uma punição grande. Então a justa causa é a mais grave, é a consequência maior. Então isso deve ser precedido de outras providências. O funcionário tem que ser advertido verbalmente quando falta, né? Quando essa falta é reiterada, ele tem que ser advertido de novo. Quando falta de novo, ele tem que ser advertido por escrito, né? E aí vem algumas orientações interessantes. Essas advertências, esses comunicados, essa manifestação da empresa de inconformidade com a conduta do funcionário, ela tem que ser documentada. Então a empresa tem que estar preparada para ter documento. O funcionário não vai assinar como não assina nada, ele se recusa. Naturalmente tem que ser uma coisa do dia a dia da empresa. Pega um funcionário aqui, um funcionário lá, testemunha: olha, você estava presente, você viu que ele foi advertido, você assina aqui. Olha, você estava presente, você viu que ele é advertido, você assina aqui. Então a presença e a assinatura de duas testemunhas é o suficiente, né, é o suficiente
para justificar a falta de assinatura do empregado faltoso, que ele não vai assinar mesmo. Depois, as outras causas, claro, negociação habitual. Negociação habitual, o que que é? É a concorrência com o próprio negócio da empresa, né? Por exemplo, o funcionário tem um outro negócio que ele explora de uma maneira escondida, né? E que ele atrapalha o negócio da empresa. Então, no tempo dele, ele está lá na internet, né? Fazendo uma venda ou fazendo um negócio que conflita com o negócio da empresa. Isso é inadmissível e isso é considerada um ato que enseja a justa causa. Tá? Isso tudo que eu estou falando aqui, que está relacionado nesses incisos do 482 da CLT, são faltas gravíssimas, que ensejam a punição maior, que é a justa causa. Depois vem a condenação criminal, claro, parece uma coisa óbvia, né? Um magistrado, um juiz que uma vara criminal condenou o funcionário a uma penalidade, isso enseja a demissão por justa causa, desde que essa condenação criminal tenha transitado em julgado. A empresa, tomando conhecimento, manda o cara embora por justa causa. Depois vem a desídia no desempenho das funções. Desídia é o cara folgado, aquele cara que atrapalha a empresa e que ele não desempenha as funções como deveria. É um cara desidioso, o próprio termo do vernáculo já explica o que é isso. Mas o que não é, quando a lei fala em desídia, não é que ele foi desidioso num momento que isso já é caso de mandar a justa causa. Não, aí vem a dosagem da gravidade. Então a desídia passa a ser o motivo da justa causa quando são somados vários fatos menores. Então a soma de vários fatos menores enseja a punição da demissão por justa causa. Então muitas vezes, poxa vida, mas ele fez um negócio, não, isso foi tão pequeno, né? Eu não vou mandar ele embora, ele não vai perder todas as horas decisórias por uma falta tão leve. Mas ele teve uma falta leve hoje, ontem ele teve outra falta leve, semana passada outra falta leve. Quer dizer, ele já está há meses prejudicando a empresa com faltas leves. Então a soma dessas faltas leves, a lei trabalhista entende que isso é considerado uma falta grave e enseja a demissão por justa causa. Isso é necessário sem o empregador ter medo de fazer. Depois, a embriaguez habitual. O cara vai bêbado para a empresa, muitas vezes não bêbado de cair, né, de falar mole com o bob na língua, mas cheirando o álcool com cheiro etílico, exagerando em algumas situações, ou seja, a gente percebe que o cara ingeriu o álcool, né? E ele faz isso sempre e isso acaba atrapalhando, isso é considerado uma embriaguez, não só do álcool, também de qualquer tipo de substância psicotrópica, né? Ou seja, o cara pode usar outras substâncias, não é só a embriaguez do álcool, aí você considera o cara que usa qualquer outro tipo de droga, que muitas vezes é facilmente detectável, você percebe pela euforia, muitas vezes da cocaína, ou pela lerdeza da maconha, e aí vai do bom senso do empresário de perceber quando esse tipo de conduta está atrapalhando o negócio dele, né? Depois a lei fala de violação de segredo da empresa, claro, o segredo da empresa não é só um segredo industrial, né? Uma coisa importante que o concorrente quer copiar. Não, o segredo da empresa são os seus números, né? Suas informações, a sua margem, os seus fornecedores,
Quer dizer, Clientes, dentro do segredo, clientes, quer dizer, dentro do segredo de empresa envolve aí um universo de condutas que são reprováveis e que sejam a violação por justa causa. Depois vem a indisciplina, insubordinação, o cara não obedece, o cara agride, né? E isso também é caso da aplicação da justa causa. O abandono de emprego, esse é o mais comum, todo mundo sabe que a jurisprudência tem considerado abandono de emprego depois que ele falta por mais de 30 dias, né? O empregado tem que publicar, o cara abandonou, aplica a demissão por justa causa, tem lá o saldo de salário, que é a única verba que ele vai receber, ele perde a justa causa, faz o funcionário perder todas as demais verbas rescisórias, por isso que é uma penalidade gravíssima, né? É uma forma também de compensar o empregador pelo prejuízo que esse empregado causou, quer dizer, ele não vai ter que indenizar o funcionário faltoso, né? Isso vai trazer um benefício para a empresa, que muitas vezes faz toda a diferença. Muitas vezes, além da empresa ter sido roubada, ter sido prejudicada e ter tido um prejuízo imenso, ainda tem que indenizar o ladrão. Então esse dispositivo serve para evitar que isso aconteça, né? Depois, ato lesivo à honra, a prática de jogo de azar, isso tudo com a dosagem e a proporcionalidade. Não é porque o cara na hora do almoço faz lá um jogo do bicho, né, e nunca atrapalhou ninguém, que isso vai ensejar e você vai poder mandar o cara embora por justa causa, que vai ter uma penalidade dessa gravidade. Não, é aquele cara que exagera, né? Aquele cara que usa o jogo de azar. Então essas todas são as causas da demissão por justa causa. Sempre que um funcionário cometer um tipo de conduta como essas que a gente relacionou, né? Observada, claro, a subjetividade e o bom senso e a proporcionalidade, que o empregador sabe quando é grave, sabe quando não é grave, né? E sabe que quando não é grave, mas a prática é reiterada, né? Várias condutas menos graves acabam tornando a conduta grave, são essas as possibilidades que caracterizam. E a lei é essa aqui, uma lei de 1943. Eu gostaria de uma ideia, se você tem essa informação, de alguma estatística das demissões por justa causa em relação às demissões normais. Elas são significativas? Elas têm algum comportamento de crescimento, de declínio nos últimos anos? Você tem alguma coisa nesse sentido? Poucas são as estatísticas. Só que os poucos números que a gente tem sobre isso mostram que a demissão por justa causa ela é muito pouco utilizada. Das demissões todas, eu acredito que não chega aí a alguns poucos porcentos, 1 ou 2% das demissões, que geralmente sem justa causa, onde o empregado acaba recebendo as suas verbas, né? Agora, o percentual de demissão com justa causa é bem pequeno. Isso eu afirmo. Eu não tenho um percentual certo, mas é bem pequeno. E poderia ser maior em benefício do empresário, totalmente respaldado pela lei, é isso? Sim. O empresário, por quê? Primeiro, ele tem medo do dano moral. Ele tem medo de não conseguir provar a justa causa na justiça. Por quê? As testemunhas serão colegas de trabalho daquele faltoso, né? E depois ele acaba ficando com dó, né? Ele fala, olha, esse cara furtou dentro do meu estabelecimento, né? Me causou um prejuízo imenso. Eu peguei ele agora, eu não sei há quanto tempo esse cara está me lesando, né? E aí eu acabo pensando, poxa, eu vou chamar a polícia, vou ter dor de cabeça, vai ter um inquérito policial, eu vou ter que acompanhar,
depois eu não vou provar, ele vai entrar na justiça, vai falar que eu caluniei, difamei, eu ainda vou ter que pagar. Quer dizer, o empresário morre de medo dessa situação, fica com dó do funcionário, né? Não toma a atitude, e isso é catastrófico, não só o aspecto financeiro, que acaba ficando muito mais caro, né? Como o aspecto moral e o impacto que essa impunidade causa no resto dos colaboradores, né? Isso realmente é dramático. Essa inércia do empregado em tomar uma atitude que tire ele da situação de conforto, ele não tem ideia, é isso que eu estou tentando explicar aqui, ele não tem ideia do prejuízo, né, que essa atitude causa no contexto. Em termos da sua experiência com clientes no comércio, na indústria, em serviços, quais casos que você já se deparou e que levou o funcionário a sofrer essa demissão por justa causa? Olha, muitos casos. Esses meus 23 anos de exercício efetivo da advocacia, eu já me deparei com todo tipo de caso, inclusive com prisão em flagrante de funcionário que ficou preso, como aquele açougueiro que todo dia, né, levava para casa lá 200, 300 gramas de carne, né, na sua região íntima, e isso também foi flagrado. Então, inúmeros casos, né? E já vi também o empresário ser orientado a tomar atitude, ele ficar reticente com relação à orientação do profissional, tá? Ele faz o que ele acha que é certo e depois ele acaba pagando caro por isso. Por quê? Porque a justa causa ela não permite o tempo. Você tem que ser a punição tem que ser na hora, imediata. O funcionário tem o direito de saber por que ele está sendo mandado embora, né? O ato tem que ser constatado e tem que ser a providência tomada imediatamente. Não pode deixar para depois. Por quê? Porque a legislação e o juiz do trabalho, ele entende que é o perdão tácito, né? Então, de repente, esse cara foi flagrado furtando a empresa ou praticando lá um estelionato, uma coisa gravíssima, roubando algum outro colega de trabalho, e aí ele é perdoado, né? E lá na frente ele comete uma falta menor, então você soma tudo, manda o cara embora, chega lá no justiça e fala assim: não, esse cara ele roubou a empresa, ele tal, não sei o que, mas o juiz do trabalho pede: mas você fez o boletim de ocorrência? Você foi na polícia? Você tomou atitude? Você advertiu? Não fiz nada disso. Entendeu? Aí é um perdão tácito. Então, perdeu a oportunidade. Então, a atitude tem que ser tomada na hora. O empresário não pode ficar pensando, né? Não pode permitir manter um tumor dentro da empresa, que aí o prejuízo vai ser muito maior. Os colegas de trabalho vão ver que existe lá uma impunidade. Pô, o cara roubou a empresa, foi flagrado com a mão na massa, foi perdoado. Então isso gera, né, uma sensação de tranquilidade, e isso favorece que outros adotem a mesma postura. O que não é bom para a empresa, né? Na verdade, a atitude da empresa deve ser no sentido contrário, né? Deve ser no sentido de punir, para dar o exemplo, para não deixar que outros pensem que vão fazer tomar esse tipo de atitude. Em relação à taxa de sucesso, não sei se podemos usar esse termo, mas
na sua experiência profissional, você já teve alguma reversão de uma demissão por justa causa? Que efeito que isso trouxe? O que você pode comentar? Olha, a taxa de sucesso vai depender da preparação e de como se faz a justa causa. Porque aí vem uma questão seguinte: se eu quero aplicar a justa causa, primeiro, o empresário tem que ter na cabeça que é uma falta gravíssima que vai importar no fato do seu funcionário perder as suas verbas decisórias. Quer dizer, eu vou pagar o saldo do salário, não vou pagar mais nada. Quer dizer, ele vai sair ele vai ser punido e vai sair sem receber da empresa. Então, com essa gravidade, com esse fato dessa gravidade na cabeça, a prova também tem que ser uma prova robusta. Eu não posso achar nada, eu tenho que provar. Então, nós temos tido uma taxa de êxito nas confirmações da justa causa pela Justiça do Trabalho muito grande, acima de 90%. Né? Por quê? Porque existe lá aquela preparação, o empresário tem que saber o que fazer, saber que tem que advertir, saber que tem que pegar testemunhas, saber que ele vai ter eventualmente que provar. Ele fazendo tudo isso, a taxa é elevadíssima, ele vai ter sucesso. Se ele não faz nada disso, ele está correndo um risco imenso, né? E aí a Justiça do Trabalho vai reverter, sim. Por quê? Porque o empregado na relação de emprego, a Justiça do Trabalho vê como o hipossuficiente, aquele vulnerável na relação, né? E acaba revertendo, inclusive com dano moral. Então, ou faz bem feito, ou é melhor não fazer. Ou é melhor não fazer. Agora, o bem feito não é uma investigação de uma prova de FBI, CIA, nada disso. A Justiça do Trabalho admite todo tipo de prova em direito admitido. Então é muito comum a gente passar numa audiência trabalhista o filme da conduta do cidadão, né? O próprio juiz do trabalho pega a filmagem e fala: meu amigo, é você aqui que está no vídeo, né, roubando o celular da sua colega de trabalho. A imagem ela é uma prova fantástica, né? Então a imagem, o e-mail, a testemunha, qualquer tipo de prova em direito admitido, sem ter medo da prova, né? Muitas vezes falam: pô, mas o e-mail não prova, eu vou ter que o funcionário vai poder pedir uma perícia para ver se o e-mail realmente, o filme também não prova porque tem perícia. Quer dizer, não podemos partir da premissa de que toda a prova é ineficiente, é falha. Não é. O juiz não vai se ater a uma prova só, o juiz vai se ater a um conjunto probatório. Então o juiz não vai considerar só o filminho do celular, o juiz não vai considerar só o depoimento, o juiz vai considerar um contexto, né? E vai sim manter a justa causa desde que ela bem aplicada. O juiz não vai dosar a pena, o juiz não vai dizer se a penalidade aplicada foi correta ou não. O juiz vai só validar ou afastar. Por isso que é a dosagem, como é um ato discricionário do empregador, então essa dosagem, na hora de dosar a pena, né, do que é grave e do que não é grave, isso tem que ser bem feito e sem medo, né, de conseguir provar na justiça, que consegue, né? Então isso é um tabu que precisa ser desmistificado, e é essa a minha intenção aqui nessa explicação. Uma outra pergunta que me ocorre é: em que áreas que estão mais sujeitas a essa situação de demissão por justa causa, ou na sua experiência, nas informações que você já teve do mercado, que tipo de pessoas estão mais sujeitas a essa penalidade? Olha,
Todas as áreas de uma empresa estão sujeitas à demissão por justa causa. Todas as áreas, Até executivo. sem exceção, até o executivo, né? Porque a improbidade, quer dizer, qualquer um pode cometer uma falta grave. Porém, em alguns segmentos isso é mais comum. Por quê? Porque o nível do colaborador é um nível baixo, né? um nível salarial baixo, quer dizer, é um empregador que precisa mais, que ganha menos, né? Que tem uma atividade mais sacrificada, com menos vigilância, quer dizer, isso favorece. Por exemplo, um caixa de supermercado, ali é um local de reiterada fraude e necessária demissão por justa causa constante, porque é muito comum o caixa de supermercado passar um parente, passar um vizinho, né, passar um irmão, passar uma mãe e tal, não sei o que, e registrar um produto, né, e passar um caminhão de produto. Muitas vezes não a fraude, ela não é escancarada, né? Por quê? Vai um parente, um vizinho fazer compra, acaba lá passando 12 latinhas de molho de tomate e registra 11. Então, quer dizer, durante anos aquela funcionária ou aquele funcionário está fraudando, mas fraudando toda hora fraudando moedinha. Que isso num contexto final, no final do fechamento do mês, no fechamento do ano, dá uma diferença monstruosa. Então existem, claro, determinadas funções que onde a prática da improbidade ela é muito mais ocorrente, né? E tem que ser, o exemplo tem que ser dado. Agora, qualquer área da empresa vai ter problema com justa causa. Essa possibilidade. Existe. E é necessário ficar acompanhando esse processo? Quanto tempo demora? Como que isso se desenrola? Olha, aplicada a demissão por justa causa, o funcionário ele não vai assinar o termo de rescisão, ele vai se recusar, né? Ele vai receber tão somente o saldo de salário, ele vai perder as demais verbas rescisórias. E ele vai, muitas vezes, ou ele vai admitir que errou, né, e vai ficar quieto. Na maioria das vezes ele vai, influenciado aí por colegas, ele vai buscar a justiça do trabalho, vai dizer que foi prejudicado, que aquilo foi injustiçado, que aquilo é uma injustiça, que não poderia ter acontecido isso, que ele não roubou, e que ele não bateu, que ele não brigou, que ele não estava bêbado. E ele tem, claro, o direito de se socorrer do judiciário e fazer a prova dele. Aí o advogado trabalhista da empresa vai fazer a defesa, vai fazer a prova. Se o conjunto probatório for adequado, vai provar. Na maioria das vezes vai conseguir provar e o juiz vai manter a justa causa. Agora, se foi uma coisa grave, se o funcionário cometeu um crime dentro da empresa, né, um crime, aí o caso é levado para a polícia, o empresário tem que fazer um boletim de ocorrência, dependendo da gravidade, chamar a polícia do estabelecimento, que vai dar um flagrante, né? Esse inquérito policial, ele sim precisa ser acompanhado. Não é nada difícil, não é nada caro. Esse acompanhamento pode ser feito por um preposto da empresa, né, que vai na delegacia, vai perguntar, olha, como está o nosso inquérito, quem foi ouvido, quem não foi. Então, isso precisa sim de acompanhamento. Pelo advogado no processo do trabalho, se tiver, né, reclamação trabalhista, e pela empresa ou pelo jurídico da empresa, na parte da polícia, se tiver polícia. Me ocorre aqui uma pergunta em relação a prazo.
numa situação de demissão por justa causa, quanto tempo tem o funcionário que sofreu essa penalidade de tentar reverter? Ele tem que período que ele pode, com um advogado, tentar se proteger nessa situação? Olha, aí ele vai cair na regra geral da Justiça do Trabalho, que são 2 prescrições. A prescrição do direito da ação trabalhista é de 2 anos do rompimento do vínculo. Depois que aconteceu a demissão por justa causa, ele está inconformado, né? Ele tem 2 anos para propor perante a Justiça Especializada do Trabalho a sua reclamação, pedindo 5 para trás. São 2 prescrições. Ele pode pedir os direitos, as diferenças dos direitos dos últimos 5 anos, mas a partir do rompimento do vínculo ele tem 2 para entrar com a ação, né? Então, durante 2 anos, isso é comum, às vezes ele esperar bastante tempo. Ele toma o choque da demissão, ele fala, olha, realmente eu errei, eu não vou na justiça, senão eu vou passar vergonha, e depois, mais para frente, ele não arruma outra colocação, ele acaba ficando sem dinheiro, né? E aí ele acaba entrando mais para frente com uma ação trabalhista. A empresa tem que estar preparada para isso. Depois de 2 anos, aí esse problema acaba. Outra pergunta seria, na situação de a empresa lesada, tem como ela ser ressarcida? Em que situação? Depende do quê? Sim. A empresa pode tentar se ressarcir, dependendo da fraude, desde que se possa quantificar a fraude. Por exemplo, se é uma falta grave de um funcionário que desviou um valor significativo da empresa, por exemplo, ele conseguiu furtar dentro da empresa através de uma manobra num sistema, vamos imaginar, 500 mil reais, eu sei quanto foi, né? Claro que a empresa vai buscar o ressarcimento desse prejuízo através das medidas judiciais cabíveis, na esfera civil, inclusive na polícia. Uma condenação criminal transitada em julgado faz coisa julgada no cível, quer dizer, vai sim. Agora, se é aquele caixa de supermercado que reiteradamente lá rouba lá uma latinha de azeite por mês, você pega a fraude, mas não sabe quantificar, né? Aí realmente fica difícil. E muitas vezes você entrar com uma ação contra um funcionário que não tem nada, né? Também não vai valer a pena. Aí vai ter que avaliar caso a caso, também não adianta chutar cachorro morto, né? Então existem sim as ferramentas para a empresa buscar o prejuízo, né? Aí vai depender do caso. Uma outra pergunta que me ocorre em relação aos comportamentos das pessoas. Eu gostaria de um comentário em relação ao momento em que nos seus clientes foi adotado uma atitude mais ativa e firme na demissão por justa causa. Que efeitos que teve isso nos colegas dessa pessoa que já sofreu a demissão? Melhorou o ambiente de trabalho, o ambiente de controle, o ambiente ético? O que você pode comentar? Olha, o efeito, a experiência do dia a dia me mostra o seguinte: o efeito na hora do evento, ele é dramático, causa um constrangimento para todo mundo, existe aí um sofrimento coletivo, claro, sem expor o funcionário nunca, por mais que ele tenha errado, por mais que ele tenha cometido uma falta gravíssima, por mais que ele tenha furtado, a minha orientação é de não expor esse funcionário de forma alguma para os demais, né? Mesmo o empresário não fazendo isso, todo mundo, claro, existe aí a Rádio Peão, todo mundo vai ficar sabendo o que aconteceu, e os efeitos são, para a empresa, excelentes. Por quê? Existe uma sensação de que existe um controle, que não tem impunidade, né?
Então, muitas vezes, o empresário não sabe de nenhum outro caso de funcionário desviando produtos da empresa. Porém, depois de uma demissão por justa causa, os índices drasticamente de perda são reduzidos. Ou seja, o efeito foi grande de coibir que outros colaboradores adotem a mesma postura. Então, isso é excelente. Não só da empresa não ter que indenizar aquele cara que furtou a empresa, como também o efeito positivo com relação aos demais. É o seguinte, olha, eu vou ficar de olho, não vou fazer nada errado, porque vou ser punido também, isso vai sobrar para mim. Então fica uma mentalidade na coletividade dos funcionários de que aquilo é crime, de que aquilo é grave, de que aquilo vai mexer no bolso, principalmente, vai ter um efeito bom. Então, quando o empresário aprende as ferramentas da justa causa, aprende a provar a justa causa, aprende a advertir, aprende a pegar as testemunhas, aprende a produzir prova, tem ferramentas e toma atitude na hora certa, né? Dependendo da gravidade, chamando a polícia, sim, tem que chamar a polícia. Ah, mas não chamou, mas vou chamar a polícia, o cara já foi embora, claro, o cara não vai, o cara que furtou, que foi pego no flagra, ele não vai ficar lá esperando a polícia. Ele vai dar um jeito de ir embora, então tem que fazer o boletim de ocorrência. Tem, na hora, deixou para depois, perdão tácito, e aí vem a bomba contra, né? Eu perdoei, mas pode ter certeza que o funcionário não vai perdoar. E como eu não tomei atitude na hora, não fiz o boletim, não chamei a polícia, isso vai vir ainda um dano moral, que é moda agora no seu trabalho, dano moral. Toda ação trabalhista, o funcionário alega que foi ofendido, que foi maltratado, que xingaram ele. Quer dizer, o dano moral hoje virou um pedido presente nas ações trabalhistas. Então esse funcionário vai pagar e vai pagar caro pelo erro. Então é uma política que tem que ser implantada na empresa, né? Que economiza muito dinheiro, não só da rescisão daquele funcionário faltoso, como na atitude dos demais colaboradores, que vão diminuir eventualmente a prática desidiosa por causa do exemplo. O exemplo é sempre importante. Agora, mudando um pouco o enfoque, na atual situação em que os negócios eletrônicos, uso da internet, fraudes eletrônicas, você já se deparou com alguma situação dessa, de falta grave, com manipulação de informação em sistemas da empresa? Já e muito. Mas aí existe aí uma dificuldade muito grande, né, em se constatar, em se apurar, em se medir, e esse é um assunto aí muito interessante que podemos deixar para um especialista da área, mas que isso existe e que eu já vi muita demissão por justa causa em razão de fraude eletrônica, né? E vou deixar o detalhe do assunto aí para um colega nosso que vai falar sobre isso. Você já se deparou com grupos organizados operando através de fraudes na operação de caixa? Já. E sempre grupos, sempre me deparei, eu até acredito que existem grupos maiores que podem aí estar perpetrando fraudes maiores, mas geralmente grupos pequenos, que eu me deparo, grupos pequenos. Grupos sempre dentro do âmbito familiar e da região. Então, sempre ali alguns colegas junto com alguns conhecidos. Então, são grupos pequenos. E muitas vezes essa fraude, ela depois dela constatada, né, se verifica que essa fraude já está ocorrendo há
meses, às vezes anos, né? E o empresário dormiu, não conseguiu descobrir, os números dele, a quebra no final do mês, ele vê que ele perdeu, que o dinheiro dele está indo para a lata do lixo, e ele não sabe para onde foi, e às vezes quando ele pega, né, ele vai ver que aquela prática está acontecendo já há tempos. Então eu sinto o seguinte, o fato é que sempre que um funcionário, né, ele é punido, né, com proporcionalidade, a punição é aplicada proporcional à falta dele, né, os outros colaboradores, né, vão sentir, vão mudar a atitude se não estava sendo correta, e isso vai refletir imediatamente no mês seguinte, né, a quebra, a empresa vai perceber o impacto dessa atitude nas contagens dos seus estoques. Agora a minha última pergunta: como que o sindicato enxerga essa situação de demissão por justa causa? Já teve alguma ingerência, alguma coisa nesse sentido? Olha, o sindicato, ele é total e absolutamente contra a demissão por justa causa, né? O sindicato dos empregados, claro, eles relutam, não admitem, né? Acham que é uma penalidade muito grave, né? Que onera sobremaneira o empregado, que aquilo não é justo. Então o sindicato e os advogados do sindicato vão lutar contra a justa causa de todas as maneiras possíveis. Agora, contra provas, né, contra fatos, contra o filme da atitude do funcionário, não tem argumento. Por mais que o sindicato possa insistir, né, o juiz do trabalho, que é um cara, que é um profissional gabaritado, preparado para isso, né? Um juiz de uma vara especializada do trabalho, ele manja o funcionário, né? É um cara perspicaz, que vê aquilo todo dia, quer dizer, é o dia a dia do trabalho dele, não é bobo de maneira alguma, né? Muitas vezes sabe quando o cara está mentindo, né? Então não cai nessa. Por isso que nós estamos tendo um êxito excepcional nas demissões de justa causa, né? Falei em 90%, ultimamente eu não estou lembrando de uma demissão por justa causa bem preparada, né? Que tenha sido revertida pela justiça, né? Então, e isso causa aí uma economia imensa para a empresa, desde que ela saiba utilizar de uma ferramenta, né, legal, que existe no nosso ordenamento jurídico desde 1943, né, que mostra um lado do direito do empregador também, né, voltando ao que a gente começou a falar no começo da entrevista, não é só o empregado que tem direitos, né, o empregador também, e deve utilizá-lo da maneira adequada, que aí o risco é baixo, né? E é muito interessante para a empresa, que vai reduzir a sua despesa, vai dar bons exemplos, isso vai ser muito produtivo. Dr. Márcio Fernando Casali, eu queria agradecer muito a sua participação no nosso Congresso de Ações de Lucro. Obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer grande.